amigo, sim, se Deus quiser. Teu amor roubou meu coração, lançou fora minha solidão. Já não sei viver longe de ti. Não posso mais resistir teu poder, tua face eu quero ver. Voltei, Jesus, quero te seguir. Estou aqui, Senhor, teu amigo eu sou. Vou contigo, não posso mais negar teu olhar. E se a dor chegar, eu confiarei. Em teus braços poderei descansar. Oh, aleluia, tua luz arrancou minhas trevas. Oh, aleluia, hoje livre eu posso cantar. Oh, aleluia, minha mancha lenta as minhas misérias. Oh, aleluia, teu abraço me sustentará. Oh, estou aqui, Senhor, teu amigo eu sou. Vou contigo, não posso mais negar teu olhar. E se a dor chegar, eu confiarei. Em teus braços poderei descansar. Descansar. Quem é, é. Então, não precisa parecer ser. É, simplesmente é. Eu estou aqui com uma das melhores vozes, espiritualidade. Assim, aquilo que a gente tem assim de destaque na Igreja Católica, na música católica. Irmã Ana Paula, olha, tem um carinho, uma admiração tão grande. Irmã, meus parabéns. Ah, imagina. Uma das coisas mais bonitas que eu ouvi dessa irmã foi do Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho está chegando, daqui a pouquinho ele está aqui. Vixe, aí... Mas ele falou um negócio seu, fala assim, uma irmã de verdade. Ela chega dirigindo o carro dela, pega o violão dela, ela mesmo toca e vai. Tudo é simples, simples, como deve ser. Então, quem é, é. Ela sabe dos dons que tem e coloca esses dons à disposição do Brasil e do mundo. Agora tem uma coisa, né? Um pouquinho antes de começar o programa, eu disse assim, irmã, e aí, né? Como são as coisas, tal, não sei o quê, você está levando essa carreira artística. Ela disse assim, Dalcides, eu não entrei no convento porque tinha uma voz boa para cantar, para ser artista. Isso aí veio depois. Para mim, outra coisa era mais importante. Irmã, o que era mais importante? O que te levou, então? Bom, primeiramente, alegria imensa estar aqui de novo. Obrigado pela acolhida aí. Bom dia, né? Admiro demais também sua entrega a Deus, sua entrega em benefício ao bem do outro, né? Eu acho que é isso que me motivou a entrar. É isso que também está no teu coração, esse desejo de realmente fazer a diferença dando o nosso pouco, mas é o nosso tudo. Eu só tenho isso, Senhor, a minha vida, eu te dou, né? E o desejo realmente que me fez entrar para a vida religiosa foi ser de Jesus, né? Independente se eu tivesse uma missão hoje, com visibilidade ou não, independente de qualquer realidade, amar Jesus, amar a igreja, amar os homens. Eu acho que se a gente não tem esse fundamento, eu acho que a gente só faz barulho. Eu acho que a nossa entrega, ela é vazia, ela não gera frutos. Só o amor faz dar frutos, né? Então, eu acredito, se não há essência, se não há esse desejo, essa intenção firme de amar a Jesus e amar os homens, acho que nada vale a pena. E aí, estamos aí, com a graça de Deus, né? De uma espiritualidade, né? De uma objetividade, né? De uma clareza. É bonito, é bonito. São pessoas realmente que assim passam por aqui
e para mim é um verdadeiro privilégio poder receber. O Natanzinho, que trabalha aqui conosco, me fez uma observação nesses dias, achei interessante. Ele falou assim, como a gente está trazendo cada vez mais essa juventude para o programa, a gente está recebendo muitas mensagens de todas as partes do Brasil, pessoas mais novas, dizendo assim, olha, eu acompanho também e tal. Então hoje, irmã, nessa madrugada, você vai ter um público de todas as idades, inclusive Bacana. um público tão jovem quanto a senhora mesmo. Posso falar você ou te chama de senhora? Como você preferir. Tranquilo para mim. Tranquilo, não tem problema. Vamos chamar o outro senhor, então. O senhor está por aí ou ele não veio? Ele veio. Chegou agora, chegou meio atrasado, meio assim descabelado, meu Deus. Descabelado foi boa. Céu. Vem, padre descabelado, vem cá. Olha, é um Arruma o padre cabelo, bom né? também, né? Nossa, homem do bem. Você tá bem? Tudo bom. Irmã Ana Paula já começou, né? Você falou ou não falou isso aí? Essa aí é de verdade. É porque tem aquele músico que diz assim, eu preciso passar o playback, né? Quem vai me buscar, né? E onde é que é a minha sala para ficar? A Paula já pego. Ela chega com o violão na mão, né? Onde é que é o Ela cabo senta para ali. plugar? Eu levo o violão para a senhora. Não, onde é que eu plugo? Como é que eu começo a cantar? Então, quer dizer... E a hora que ela começa a falar tecnicamente. Não, eu tô aqui no... Tá bastante flat o negócio. Tá isso, aquilo. Ela sabe tudo. Não, e tem um negócio. O músico, que é músico, conhece outro músico. Nos defeitos e nas qualidades. É isso aí. E um dos defeitos do músico... Vamos começar pelos defeitos, né, irmão? Bora. Os defeitos do músico é que não tem como a gente escolher, né? A vocação... Deus convida e a gente pode dizer sim ou não, mas músico não tem como dizer não. Porque é uma coisa assim, depois entra para o convento, começa a cantar, você fala assim, lá vem uma freira que canta, padre também. Aí vem um padre que canta, esse padre cantor, né? vai criar problema para a gente, não é verdade? A freira que canta é uma coisa meio diferente. O Padre Joãozinho tem uma característica também, é meio aí da sua turma aí. É claro, né? Você já percebeu que não tem muito nhenhenhê? Às vezes ele pega e fala aqui no programa assim umas coisas duras, sabe? E aí eu digo assim, é de verdade. É essa verdade que nós estamos em busca. E esse é um espaço realmente de verdade. A hora que você falou, por exemplo, tem gente que canta, tem padre que canta, tem irmãs que cantam. Que bom que nós estamos vivendo esse momento novo. Tem muita gente também que não canta e que parece que força um pouco a coisa, né? Parece que todo mundo agora precisa ser padre que canta e irmã que canta, não? Na verdade, não é só o cantor. Eu tenho observado que é a arte, né? O Papa João Paulo II tem até uma carta aos artistas muito bonita que ele diz, olha, você nasceu assim, Deus te fez assim, né? Então seja assim. O Milton Nascimento tem aquela música, cantando me desfaço e não me canso de viver nem de cantar. Então, a arte, ela está dentro de nós como uma gravidez, alguma coisa assim que a gente tem que parir. Tem que pôr para fora, senão você vai morrer, você vai se sentir assim asfixiado pela própria canção. Então chega uma hora e você canta e aí você se desfaz. Hoje a gente tem que se lembrar de uma coisa importante. Na verdade não é hoje, né? Ontem, né? Ontem foi dia do padre. Nós até fizemos um programa 11 horas da manhã aqui. Você que está em casa acompanhou, bonito. Cantaram, falamos do padre, cantamos parabéns. Foi uma festa. Mas ainda a gente está vivendo esse clima, né? Já passamos da meia-noite, 9 minutos de um novo dia, mas como é que foi, assim, intensamente vivido esse dia do padre? O que é o dia do padre para você? É curioso que esse ano coincidiu com o domingo, que o primeiro domingo foi dia 2, né? Dia primeiro. Então, quer dizer, no dia primeiro, era o primeiro domingo, já a CNBB fala que é o dia dos ministros ordenados, mas para o povo é do padre. Podia ser bispo, diácono e tal, mas para o povo parabéns por você ser padre. Padre é uma palavra muito forte, porque significa pai. Não é assim como freira é irmã, né? A gente chama de irmã Ana Paula, né? É irmã, é uma fraternidade. Então, nesse dia do padre já começou no domingo, aí prolongou para segunda, terça, e parece que vai a semana inteira. O dia todo eu tenho recebido mensagens assim, parabéns pelo seu dia. Parece que o dia do padre nesse ano de 2021 foi prolongado, né, para uma semana. E é mês vocacional, né? Mês vocacional. Me perguntavam
aí no jornal da Rede Vida, qual é o significado para o padre de dizer uma palavra de consolo diante da morte de alguém, né? Por causa da morte, eu dizia, do nascimento definitivo da Márcia, né? A esposa do Luiz Antônio. Então me perguntava, e aí eu nem tinha me lembrado que isso também faz parte da missão do padre, né? Palavras de consolo. E eu sou um padre meio diferente, porque eu sou professor, eu sou pregador, eu sou administrador de obras sociais e educacionais. E às vezes passa um ano e eu não fiz um batizado. Eu olho para trás e digo, puxa, eu sou um padre sem povo. Que padre sou eu, um padre sem povo, padre diferente. Não tenho paróquia. Às vezes o pessoal pergunta, onde é que é a sua paróquia? Eu não tenho paróquia. Deus me fez um padre sem povo. E a gente até esquece como faz um casamento, não é? Aquele padre de paróquia faz isso toda semana. Mas aí me convidaram, toca meu telefone, me convidaram para fazer uma exéquias. De uma pessoa que eu conheci que é há 20 exéquias? anos. Vamos lá, eu e o povo aí. Velório. E no velório fazer a encomendação daquela pessoa que morreu. Aquelas orações lá que o padre faz. E aí eu nem lembrava mais o que eu Como é que faço. faz tanto tempo, de tempo de pandemia, os padres nem vão, né? Ninguém, todo mundo foge de velório, exéquias. Falou, reze lá. Não, eu fui. Dona Úrsula. E eu tinha conhecido, quando trabalhei nas roças, nas comunidades rurais da região de Taubaté, nos meus primeiros anos, quando cheguei na região como padre, lá em 1998. Fábio de Mello também trabalhou lá depois, como padre. Muita gente não sabe. Hoje ele mora nessas comunidades rurais. Mas... E aí eu olho ali uma pessoa que eu não via há quase 20 anos. E aí comecei a falar. E aí, de repente, o Paulo me pergunta, né, na Rede Vida, o que significa para um padre consolar as pessoas? E aí eu vi que a gente tem um dom para dizer aquela palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. E aí você tem a sensação de que não é você que está falando, que é Deus que está falando por meio de você. E acho que essa é a experiência mais profunda do padre, e até mesmo do cristão. Mas na vida do padre, Deus nos ultrapassa. Para mim, padre é isso, é deixar Deus fazer. Ó Deus, agora acabou a minha missão, eu não tenho mais nem como fazer, as minhas mãos só vão até aqui, mas a mão de Deus vai um pouco além, né? Meus pés só vão até aqui, mas os pés de Deus vão um pouco além. Isso dá música, hein, irmã? Ó, Deus vai além de mim. sim, linda. Faça uma música e aí eu vou dormir. Me surgiu uma música aqui assim que eu poderia fazer, o estilo assim, eu posso ir muito além de onde for. Não é bonito isso? É o Eros, né? Daria uma música bonita? É isso aí. Ah lá, ah lá. muito além de onde Ó a rapidez do nosso sonoplasta. É isso aí. Sacou? É isso aí. Ele nos leva como asas de águia. E isso é uma das experiências mais profundas. Eu tenho chamado isso, Dalcides. Dia 31 foi dia de Santo Inácio de Loyola, que fala da indiferença. Santa indiferença. Eu estou falando da santa irresponsabilidade. Nós vemos um mundo que cobra muito da gente. Cobra muito do padre, tem que ser super-homem, né? Cobra muito da religiosa. E nós nos cobramos muito. Só que chega uma hora que a gente já plantou, já regou, já cuidou da semente, mas ela ainda não nasceu. E o que você pode fazer? Você não pode arrancar o broto da terra. É Deus quem faz crescer. Então você tem que ir dormir. Boa. Tem que ir dormir, não é? Uma pessoa, a última vez que eu estive aqui, não faz muito tempo, me disse assim, olha, eu assisti o senhor no Dalcides, no Conta Comigo. Eu falei, o que você estava fazendo acordada aquela hora? Tem gente aqui acordada agora nessa hora, né? Muita gente. Ela falou, eu pensei, vou ligar só para assistir um pouquinho. Eu não consegui parar, né? Porque aquilo lá, quando eu vi era 2 horas da manhã, eu falei, bom, a gente faz uma oração ali no Dalcides para transformar 1 hora em 2 de sono. Mas faz o seguinte, quando dá 2, pega e dorme. Como São José, não é? Olha lá, tem o sono de São José dormindo lá na sua estante. Na verdade é Nossa Senhora. Ah, Nossa Senhora dormindo ali? Não, mas isso aqui é um detalhe muito lindo, quer ver? Quer ver? Ó, ela trabalhou o dia inteiro, tá? Irmã, você conhece essa imagem aqui? Visto Nossa Senhora dormindo também? O Papa olhou para essa imagem e falou assim, deixa a mãe descansar. Ela trabalhou o dia inteiro, ele também. E que linda! Só que aí deu um soninho nela. Ela foi dar uma descansadinha ali no sofá. Isso aqui é o sofá.
Aí ele disse assim, dorme um pouco. Aí o pai cuida do O menino. pai cuida do menino. É lindo, lindo. Não é lindo isso? Deixa a mãe descansar. Nunca tinha visto essa imagem, não. E não é uma super mensagem para os dias de hoje? E passa a ternura de Maria e de José. Exatamente. Sim, Agora cuido cuidado eu. dele. Descansa, você merece. Então, Maria dormindo e José dormindo tem 4 sonhos. É Né? verdade isso. 4 sonhos. É o ano de São José agora, né? A gente está falando aí muito de São José. Então, na hora da decisão, ele toma a decisão, vou deixar a Maria. Não sei o que aconteceu, como é que ela pode ter ficado grávida se nós não tivemos nenhum tipo de relacionamento conjugal, ainda não casamos, o casamento ainda não chegou nessa fase, né? Lá dentro do casamento judaico. Só que ao invés dele ir fazer as malas, ele foi dormir. E durante o sono, né? Ele foi irresponsável, ou seja, ele não deu a resposta certa para a decisão dele. Ele foi dormir. Às vezes a gente toma uma decisão, né? E vai às últimas consequências antes de dormir. Peraí, vai dormir. Nossa, não, agora mandou bem. Eu nunca tinha pensado isso. Ele podia estar tão, assim, meio bravão mesmo. Assim, eu vou arrumar a mala aqui, vamos embora. Não. Ele foi dormir. Foi dormir. Às vezes a gente tem que fazer isso, hein? Vocês não são depois desse casados. programa. Quem é casado vai entender. De vez em quando precisa ir dormir, sabe? Aquela coisa assim isso aqui não adianta mais assim ficar conversando, não vai dar certo. Vamos dar uma descansada, amanhã a gente retoma o assunto. Isso. Chega 2 da manhã, acabou o programa. A pessoa tinha decidido se matar. Eu só vou assistir ainda o programa do Dalcides para me matar em paz. Talvez até alguém esteja nos ouvindo nesse momento com uma decisão já de tirar a própria vida. Está ali com remédio, não sei o que, vão me matar. Não faz mais sentido, estou cheio de dívida, pandemia, quero pôr um fim nesse sofrimento. Vai dormir. Simplesmente essas orações, essas palavras, essas canções vão mexer lá dentro e Deus vai agir, porque Jesus disse assim, o reino de Deus cresce assim, como alguém que planta e dorme. No dia seguinte, quando ele vai olhar, ele é surpreendido pelo broto que nasceu e ele não fez nada para aquilo. Nós trouxemos um testemunho aqui. 5 anos atrás, irmã, a gente começou com esse programa e vou ser bem sincero, eu achava que, assim, todo mundo dormia nas madrugadas. E eu pude encontrar nas madrugadas uma multidão acordada e de todas as idades. É impressionante. Jovens, crianças, Natanzinho daqui a pouco manda aqui os recadinhos todos que vão chegando, assim por diante. Mas uma coisa me chamou a atenção. A gente trouxe um testemunho, muitos testemunhos nessa linha que o padre está falando, mas um deles me chamou a atenção. A pessoa estava, e contou isso aqui, ó, na tela da TV para a gente. A pessoa estava com uma faca em mãos, porque queria, assim, cometer o suicídio. E foi para a cozinha. Só que na cozinha, não sei quem tinha deixado uma TV ligada. E ele contou aqui na Rede Vida que ao ir para aquela cozinha, para buscar a faca, ele viu a TV ligada e estava passando, nossa, até me arrepia aqui, ele estava passando o programa. Ele disse assim, em vez de pegar a faca, eu peguei o programa. E eu, a partir dali, só queria dizer para vocês muito obrigado. Foi um dos testemunhos. O quê, Natan? Exato. Isso. Outro, o Natanzinho está me dizendo outra. Esse aí foi um, né? É um senhor, lembra? A gente passou testemunho, assim, ele é bem magrinho e tal. Agora o Natan falou assim, aquela que morava em Santos, uma moça, de frente para a praia, e ela abriu a janela e ela olhava assim e via os carros lá embaixo, né? Até que alguém no programa, acho que foi o Padre Lício, falou assim, Deus é muito grande, o amor de Deus é tão grande como o mar, Ela disse assim, a partir daquele dia eu comecei a abrir a janela, nunca mais olhei para os carros e olho sempre para o horizonte. Olhar mais longe. E agradecer. Olhei mais longe, né? Ir além, né? E o Natanzinho me contou agora a história aqui, eu fui reproduzindo, por isso que eu fui falando assim meio Eu sempre acho, vocês, que aquela frase de Jesus, que quem tem fé transporta montanhas, sim, que na verdade quem tem fé põe o coração para além da montanha. Pode ser um problema,
pode ser uma compulsão de suicídio, pode ser uma decisão errada, uma escolha errada, mas a pessoa põe o coração para além disso. Então ela está olhando para a nuvem e diz assim, não existe mais sol, mas existe, só que tem uma nuvem. Ela olha para a tempestade e diz, não vai ter mais bonança, tem ventos contrários. Não, ela coloca o coração lá no dia seguinte. E aí no meio tem o quê? Tem uma montanha, mas aproveita a montanha, deita e dorme. Né? Que ali no sono da montanha... De vez em quando, minha Deus irmã, deitar, dormir. Bom, o padre está falando aqui o que vem no seu coração e uma música bonita. Meu Deus, o padre falou aí, né? Muitas vezes a gente olha para as nuvens e a gente não se esquece que lá atrás o sol está brilhando, né? Santa Teresinha, Carmelita, dizia isso. Lindo. E me veio logo essa canção, né? Como é que é? Aquela canção bem antiga. Senta aí, padre. Águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente o olhar e também no coração a inspiração do seu voar. É a fé que faz isso com a gente, né, padre? Quero em meu posto ficar a fitar o sol do amor, passarinho é o que eu sou nas mãos do meu Senhor. Essas frases aí de Santa Teresinha do Menino Jesus, porque ela diz assim, eu me sinto como águia pequena, águia filhote, no alto de um penhasco, com asas de águia pequena, mas coração de águia adulta. Eu olho para o sol, eu quero voar até lá, mas eu não consigo porque minhas asas são pequenas. Mas o meu coração ama tanto que quer chegar lá. Então nós vivemos essa espécie de santa esquizofrenia, não é? A gente é do céu, mas está preso na terra. E o coração fica buscando as coisas do alto. Né? E isso é maravilhoso, porque é uma dinâmica espiritual. O cristianismo é isso, né? Viver na terra como se já estivesse no céu. Acho que Jesus resumiu isso no Pai Nosso, quando ele diz, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Aí a gente pode ficar resignado, né? Até alienado. Vou esquecer disso daqui, o meu lugar é o céu, como diz o Duncan, né? O meu lugar é o céu. Ou eu posso fazer a experiência do céu e volto para a terra e vejo que aqui não é céu ainda. E aí eu quero transformar cada lugar por onde eu passo num pedacinho de céu. Cantando, fazendo a caridade, promovendo a justiça e a solidariedade, fazendo programa de televisão de madrugada, mantendo a Rede Vida a ferro e a fogo, não é isso? Para quê? Para transformar a terra num céu, para acender luzes, para animar os corações cheios de esperança. Isso é a vida do padre, isso é a vida do cristão. É um programa realmente especial, uma bênção ter esses dois anjos aqui junto com a gente. A irmã vai tocando esse violão, irmã, canta mais um trechinho de alguma coisa, o que você quiser, canta aí. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. Vai. Águia não sou, E for. mas eu trago o olhar. Porque fomos criados para o céu, né, padre? Fomos criados para o céu. Então vamos cantar de novo esse refrão? Águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente o olhar e também no coração a inspiração do seu voar. Oh meu Deus, eu quero voar e quero em meu posto ficar a fitar o sol do amor. Passarinho é o que eu sou nas mãos do meu Senhor.
Passarinho pequeno, porque aí Deus encontra espaço para ser forte em mim. Passarinho, porque, como dizia Terezinha, a águia divina vai me levar em suas asas. Eu não preciso ser forte, eu não preciso ser grande. Eu só preciso entender que Ele é forte e Ele é grande em mim. Esse é o segredo para a gente conseguir continuar, né, Padre? Para a gente ir além, para a gente transpor as montanhas. Esse é o segredo da fé, de acreditar que o meu coração deve estar lá na frente, como o Senhor disse, deve estar na promessa de Deus. E a promessa de Deus para nós é a eternidade. Acordar todos os dias e respirar acreditando que eu respiro para uma eternidade. Na Bíblia, no Novo Testamento, chama-se em grego a rema, né? Rema é promessa, é perspectiva, é palavra orientadora, é aquele horizonte de sentido, como diria toda a logoterapia, né, de Viktor Frankl. Para você ter um sentido, você tem que ter um sentido, um horizonte, né? Uma terra da promessa. E quando Maria responde para o anjo, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra, o termo é segundo o teu rema, segundo a tua promessa, a promessa de Deus. Cumpra-se em mim a promessa de Deus. E aquele para Deus nada é impossível, que o anjo diz para ela, não é bem para Deus nada é impossível, é toteu panrema, que significa Deus cumpre o que promete, Maria. Nossa, olha que forte. Lindo isso. Ele diz, mas que garantia eu tenho? Olha que fé que questiona. De Maria não é uma fé que vai no escuro, não. É uma fé que faz pergunta, eu não te conheço o homem, como isso vai acontecer? Ela questionou, e ele dá o argumento definitivo. Deus cumpre a sua promessa. Agora, irmão, você é mensageiro do Espírito Santo? Aí eu virando Dalcides aqui, virando o apresentador aqui. Estou flutuando aqui. Ô, irmã, vamos ver se Dalcides sabe dessa. E você? Bora. Você é de espiritualidade carmelita, né? Carmelitana. Santa Teresinha do Menino Jesus queria então, como um passarinho, como uma águia pequena, voar até o coração de Deus. Tá bom. Mas ela não conseguia voar porque se sentia muito limitada. Então, qual foi a solução? Que a igreja reconhece como pequena via e que tornou ela doutora da igreja. Doutora da igreja. Muita gente diz, que doutora, não escreveu quase nada, né? Quem é ela perto de Santa Catarina de Sena? Teresa, né? Quem é ela perto de Santo Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho? É porque ela foi original na questão da pequena via, ou seja, muita gente dizia, para chegar no céu, então tem que subir vários degraus, na purificação, a iluminação e não sei o que, são 7 degraus. Santa Teresa de Ávila fala de 7 moradas. Sim. Né? São João da Cruz, subida ao Monte Carmelo. Então, todos eles têm o seu itinerário. E qual seria a solução que Santa Teresinha encontrou? Você tem ideia? Ela falou o seguinte, isso é incrível. Ouvi dizer que em algum lugar, estamos falando do século XIX, hein? Nem tinha direito à energia elétrica. Ouvi dizer que em algum lugar do mundo tem um elevador. Eu fui pesquisar com um construtor de elevador, disse que tinha nos Estados Unidos o primeiro elevador na época de Santa Teresinha do Menino. Ela ouviu dizer, olha que plugada, que existia um negócio chamado elevador. E aí ela diz 1800. assim... 1850, 1870, por aí assim, né? Justamente. Ela diz assim, olha, eu não quero ir para o céu de escada. Eu quero ir de elevador. Que moderna. Ligeira, ligeira. Ligeira. Eu quero ir de elevador. Elevador, irmã? Não, porque elevador eu entro e ele já me coloca no segundo andar. Ou seja, o amor de Deus me eleva. Me eleva. Eleva sem passar por degraus. Eu achei isso lindo, de uma sabedoria incrível. Eu não conhecia essa história. Ó, eu tô aqui muito tocado, mas assim, sabe que a vontade que eu tenho? A vontade que eu tenho, sabe, em casa, quando a gente se reunia, eu ainda era criança, e eu me lembro que eu sentava no chão, e um contava a história, o outro pegava o violão, e a gente passava ali algumas horas entretidos com alguma coisa. Eu quero que você passe essas 2 horas
entretido com aquilo que faz bem à alma, sabe? Faz bem ao coração. Às vezes a gente está dando ouvidos a tantas coisas que não são boas. Há tanta gente que fica enchendo sua cabeça com um monte de coisa que depois você fala, nossa, mas não sei por que eu estou um pouco chateada. Porque você está dando ouvidos demais àquilo que não é bom. Que essas 2 horas, agora 1h30, né, que nos resta, né, possa trazer a paz que o seu coração precisa. O conselho que o seu coração precisa. Natanzinho está me dizendo, Alcides, alguém escreveu para nós. Bota aí. O que escreveram para nós, Natanzinho? Eu aprendi que Deus nunca desiste de nós. Quem escreveu foi a Cristiane, tá? Há 20 anos, eu fui para um convento. A irmã, Ana Paula, aí, ó. Há 20 anos eu fui para um convento. Mas eu não cheguei a fazer os votos perpétuos. Tanto tempo se passou e agora fui muito bem acolhida na congregação que entrei. Ainda falta um tempinho para a minha consagração, mas eu estou muito feliz. Eu gostaria de um conselho para continuar seguindo sempre os caminhos de Deus e não abandonar os meus propósitos e a minha vida religiosa. Cristiane Melo, aqui de São Paulo. E aí, irmã? Ó, que privilégio, hein, ô Cristiane? Você podia imaginar que seria essa irmã aí que o Brasil inteiro aplaude, conhece, essa irmã tão especial, né? Irmã Ana Paula, ia dar esse conselho para você. O que você diria para ela? Eu acho que o conselho, ela já começou a dizer no comecinho do depoimento dela. Enquanto você lia, a primeira frase que você disse aí, Cristiane, eu aprendi que Deus nunca desiste de nós. Esse é o conselho que eu dou para você, filha. É você acreditar que Deus nunca vai desistir dos planos de amor, dos planos de te fazer feliz. Deus quer te fazer feliz, plenamente feliz. Então, você ter isso firme no seu coração, essa certeza de que o amor nunca desiste de você, porque ao longo do caminho, a gente vai cair, a gente vai fracassar, a gente vai trair a Deus, porque nós somos limitados. E como nós falávamos aqui, né? Não há problema em ser fraco, o problema é quando a gente se esquece de que Deus é forte. Então, o problema é quando a gente se esquece que Ele nunca vai desistir. Ele nunca vai desistir do que Ele quer para você. Como diz o Papa Francisco, nós somos uma missão neste mundo. Deus tem uma missão linda para você. Deus tem uma missão e um plano de realização profunda para a tua vida já nesta terra, em prefiguração justamente à realidade eterna. Deus não vai desistir de te dar o céu. Deus não vai desistir de te fazer feliz. Eu fiz até uma canção que fala muito sobre isso, né? Uma profecia que fala, Deus fala assim, nunca vou desistir do seu sorriso, mas eu entendo as suas lágrimas. Canta um trechinho para nós. Ixi, será que vai sair? Um refrãozinho, um trechinho, ou declama. Na verdade, assim, o refrão, acho que ao comecinho, ó. Nunca vou desistir do teu sorriso, mas entendo tuas lágrimas. Nunca vou desistir de te carregar, mas entendo teu cansaço. Esse é Deus, né? O coração de Deus. Nunca vou desistir de te chamar, mas entendo tua surdez. Nunca vou desistir de te esperar. Só quero que entenda que nunca vou desistir de amar você, mesmo se não souberes me amar, mesmo se não souberem te amar. Por favor, entenda, nunca vou desistir de amar você, mesmo se não souberes me amar, mesmo se não souberem te amar. E aí Deus vai falando, né? Nunca vou desistir de ser abrigo, nunca vou desistir
é esse Deus, né, que eu realmente acredito de que mesmo eu fracassando, Ele nunca vai desistir de mim. Ele nunca vai desistir de você. E aí tem mais a música, tem o meu YouTube, quem quiser ouvir, é uma profecia. Ó, falando em YouTube, qual que é o seu YouTube? Irmã Ana Paula Oficial. Tudo é a Irmã Ana Paula Tudo Oficial, é Irmã Ana né? Paula Oficial para facilitar. Então, facilitou o caminho. Irmã, o meu é Padre Joãozinho. Ah, tá brincando. É o pessoal, mas não é o pé do Joãozinho, porque o pessoal coloca P. É o pé não, né? É o- Só Você colocou padre mesmo, Padre né? inteiro. Padre Joãozinho, só isso, Padre Ah lá, Joãozinho. Padre Joãozinho, tá lá. Aí, ó. Gente, vai lá. eu acho que é a madrugada mais simples para entrar aí nas redes sociais, porque um é Padre Joãozinho, outro é Irmã Ana Paula Oficial. Simples assim. Eu já sigo a irmã Ana Paula aqui no Instagram. Agora, eu tenho uma dúvida, ô Natanzinho, por que é que a Ana Paula vem tão pouco aqui no nosso programa, hein? Hã? Nossa, o Natanzinho falou assim, porque ela é muito difícil. Ô, irmã, é difícil. vamos mudar essa conversa aí. Você está com fama de ser muito difícil para trazer aqui. Então, ó, irmã, proximidade maior a nós. Combinado? Bora, ué. Combinado? Então, a partir de agora... Quando ela vem, eu quero vir também. Hã? Quando ela vem, eu quero vir também. Tem que É isso agendar aí. os dois agora, né? Daí eu não preciso tocar. Não. Aqui, ó, meu dedo agradece. Ó, não fica- mas depois... Eu tô olhando ali, eu vou fazer bem Depois a gente podia feito. fazer o seguinte. Bem feito. Depois você pega o violão, vai cantar uma música. Aí ela vem aqui e senta nessa cadeira. Ai. Pode ser? Opa. Faz assim, aquela pequena inversãozinha. Foi só eu Isso, eu já falar. tô desafinando. Nesses dias também, você falou pra mim que vamos fazer um programa especial, que inclusive você ia trazer aquele nosso amigo do legal. violão. Padre Zezinho. Já está marcado, diz que vai fazer uma homenagem ao Padre Zezinho. É isso? Isso aí. Igor Félix. Igor Vem junto- Félix, Igor é verdade. Félix vem junto com a gente também. Tá marcado. Reinventando Eu vou as pedir músicas do uma Padre música- Zezinho. Mas você podia, assim, uma música do Padre Zezinho daqui a pouquinho, você podia trocar de lugar com a irmã e fazer uma música. Pega depois um microfone, a irmã vai daqui, ó, fazer também. E aí nós vamos fazer uma música juntos aí, vocês dois, do Vamos lá. Padre Zezinho. Pode ser, Sem irmã? ensaio, tá bom. Sem ensaio, Bora, sem ué. nada. É isso Toca aí. no meu tom aqui. Ó, vamos ao momento benfeitor? Vai lá, vai. Nas minhas orações, valei-me São José, ó glorioso São José, glorioso Ó, São José. hoje eu acordei, acho que umas 4, todo dia eu acordo, assim, muito ligado nas coisas, muito assim e tal. E aí faltavam uns 4 minutos, acho que para, assim, sabe, eu ter que pular mesmo da cama de vez. Aí eu botei aqui. O que eu tenho que falar hoje por benfeitor? Primeira coisa, gente, hoje, quinta-feira, tá só começando, 38 minutos de um novo dia. Hoje tem missa aqui pela Rede Vida às 9 horas da manhã. E vai ser a missa pelos benfeitores falecidos, pelos pais falecidos, às 9 horas da manhã. Quem vai celebrar vai ser o Padre Juarez. Onde que vai ser, Vitória? Bom dia. Bom dia, Dalcides. Vai ser na Igreja Assunção de Nossa Senhora do Padre Juarez. Ele irá celebrar às 9 horas, mas a transmissão será ao vivo aqui pela Rede Vida de televisão. E sabe quem estará lá? Quem? Essa urna e todos esses nomes que estão chegando, que a Patrícia me ajudou a recortar. E eu vou colocar aqui para já a gente sair em direção à paróquia e celebrar essa linda missa. Ó, nós estamos falando o seguinte, se você fez a sua doação, tá aqui ó, o boleto desse mês, se você nos ajudou a manter essa obra de evangelização, seu nome já está ali. Então, Dalcides, ainda está, assim, pouquinha gente aí na urna, claro, né? Nós estamos nos primeiros dias do nosso mês e agora estão chegando mais nomes nessas últimas horas. Diariamente, Dalcides, eu estou pegando esses nomes, recortando. Então, se você realizou a sua doação através do cartão de crédito, o seu nome está aqui. Pronto. Se foi pelo boleto, o seu nome também está aqui. E também pelo Pix, o seu Pronto. nome está aqui. Então, ó, se você nos ajudou nesses primeiros dias, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, né? Você nos ajudou nesses 4 primeiros dias, o seu nome já está ali. Outra coisa importante, separa uma foto do seu papai, se ele é falecido, para você colocar ali pertinho da TV. Vai ser um gesto simbólico de a gente trazer a memória daqueles que nós tanto amamos. Então, às 9 horas da manhã, daqui a pouco, nós vamos ter a missa aqui pela Rede Vida, celebrada pelo Padre Juarez, e nós vamos ter a foto do seu papai, se ele é falecido, nós vamos rezar pela alma dele.
Terceira coisa que eu anotei 4 minutos antes de pular da cama. Vamos levar todos os nomes daqueles que entraram em contato conosco pelo 0 Operadora 11 4200 8080. E esses nomes estão ali nessa urna. Se você ainda quiser o seu nome nessa missa, basta entrar em contato agora, mas tem que ser agora mesmo, tá? 0 Operadora 11 4200 8080. Nessa missa, a gente vai ter o sorteio de um terço. Esse terço aqui, ó. Então, esse terço aqui, a Vitória, no finalzinho desse programa, vai já separar e a gente vai levar para essa celebração eucarística. Ele é todo de cristal, é muito lindo, né? Todo cravejado, ó. E a gente vai dar de presente no finalzinho da missa com um sorteio entre os nomes daqueles que nos ajudaram. Se você entrar em contato com a gente rapidamente, vai ter a certeza de que o seu nome também estará lá. Agora é o seguinte, minha gente. A cada semana nós vamos ter, nas quintas-feiras, uma missa especial pelos nossos benfeitores. E nós vamos ter também a missa com Dom Fernando Figueiredo, de sexta para sábado, certo? Isso mesmo. Aqui no Conta Comigo, com o Dom Fernando, também na intenção dos pais falecidos ou até mesmo de um parente seu querido que faleceu, nós vamos rezar pela alma dele. Ó, se você pode, liga pra gente, 0 Operadora 11 4200 8080. Eu tenho aqui a oração que a gente vai fazer a São José. Você tem aí esse boleto nas mãos? Vamos fazer essa oração juntos? Vamos fazer, Vitória? Vamos. Então, nesse momento, reza assim, ó. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Minha família, vossa. Vós formastes a Sagrada Família de Nazaré. Nós formastes a Sagrada Família. Nosso modelo, Nosso modelo. exemplo de fé. A vós consagro minha família. A vós consagro a minha família. Sagrada Família de Nazaré, Sagrada Família de Nazaré. livrai minha família de todo mal. Livrai minha família de todo mal. Protegei-me do maligno. Protegei-me do maligno. Maligno que divide, Maligno que divide. maligno que espalha a discórdia, Maligno o rancor, ódio, rancor, a mágoa. mágoa. Afugentai da minha família Juntai da minha os vícios, vícios, as intrigas, as intrigas, violência, violência, desavenças, desavenças, infidelidades, infidelidades, enfermidades. enfermidades, Afastai o desemprego, a miséria, a inveja. ego, miséria, Ajudai-nos a amar cada vez mais, a partilhar com generosidade os bens materiais e espirituais. Ajudai-nos a manter unidos, a viver a fé, a exercitar o perdão. Que minha família seja espaço de comunhão, de acolhida, de paz. Sagrada Família, exemplo de oração, abri nosso coração ao diálogo com Deus. Fazei com que das famílias brotem fervorosas vocações e ensinai-nos a crescer na santidade e no serviço a Deus e no serviço ao próximo. Sagrada Família de Nazaré, livrai minha família do mal. Sagrada Família de Nazaré, protegei minha família. Sagrada Família de Nazaré, santificai a minha família. Assim seja. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E daqui a pouco vai ter a troca de lugares. Ô, irmã, eu conheci esses dias. Você já leu esse livro aqui? Eu li esses dias também. Não conhecia esse livro do padre. Diz que ele fez durante a pandemia. Mas o livro bom. O livro bom. Você escreve também, não? Eu já escrevi um livro. Sério? Escreveu? Como é o título do seu livro? O Segredo de Ser Você. O Segredo de Ser Você. Tem que trazer aqui num próximo programa, tá? Eu tenho aqui, depois eu... Depois a gente vai mostrar e a gente vai fazer um programa conversando sobre as coisas que você escreveu. Beleza. Como nós vamos fazer hoje um programa especial conversando sobre as coisas que esse bom padre escreveu. Gente, esse livro aqui é da editora
Planeta. Padre escreveu, acho que nem conseguiu fazer lançamento do livro porque foi pandemia, isso? Foi possível, porque ia lançar em maio do ano passado. Escrevi em janeiro Ok. de 2020. Tá. Quando chegou em final de março, abril, ele ficou pronto para o lançamento em maio, mês das mães, mês de Maria. E como que nós estávamos em maio do ano passado? Nossa. Presos. Vulcão, né? Presos. Então, Maria sempre ficou escondida, eu deixei o livro escondido também. Agora, Presos e amedrontados. E ali você foi Escrevi deixando o livro lá. lá em Brusque, Tá. na minha terra natal, que ontem fez 161 anos de história. Sério? Brusque, Natan, querida. pega umas fotos de Brusque, a hora que estiver pronto você já bota aí na tela e me avisa, tá bom? Brusque, lá em lá- Santa Catarina. Na casa da minha mãe, Maria da Glória, né, que nasceu ali no dia 14, véspera já da Assunção, então por isso se chama Maria da Glória. E eu passei assim 30 dias escrevendo, pensando. 20 anos eu passei dando aula de Mariologia. Criei uma pós-graduação em Mariologia pela Faculdade Uniana, também com o Santuário de Aparecida. E aí depois de 20 anos eu pensei, agora já dá para contar a história de Maria. Então, às vezes você escreve assim, para um público mais intelectualizado, tal, aí você tem que ler 2 vezes a mesma frase do padre e tal. Mas o padre, de vez em quando, escreve para nós, sabe? Assim, nós ficamos tudo contentes, porque a gente lê e entende tudo. Agora, esse aqui ele superou. Esse aqui Mas é Dalcides, campeão. complicar é fácil. O difícil é ser simples. Mas sabe onde foi Complexo aqui a esse. sacada que você teve? Por exemplo, ele começa contando, ele vai narrando, mas você se envolve com a história. À medida que fui crescendo como consagrada a Deus, atraía muitos pretendentes. Naquele tempo, era normal ser prometida em casamento na infância ou na adolescência. Um sacerdote chamado... Quem que está contando a história? Ela, né? Então, é como se a Nossa Senhora pegasse a gente pela mão e fosse contando desde a infância dela. Sabe aquele memorando assim, ó, eu vivi isso, vivi aquilo, senti isso, senti aquilo. Mas ele consegue com uma profundidade. Que lindo. E eu fui aprendendo um monte de coisa. Posso fazer perguntas aqui? Claro. Ó Lá como no tá o meu final, livro, ó. O seu tá todo bonitinho, o meu tá todo rabiscado, cheio de papelzinho. Lá no final tem as fontes. Hã? Lá no final do livro tem as fontes. Ah. Porque muita gente me diz assim, mas Maria está falando isso, de onde que você tirou essa ideia? Bom, são 20 anos dando aula de Mariologia e estão aqui as fontes. Essa é a Bíblia, são os apócrifos, são a tradição da igreja, uma multidão, por exemplo, o cotidiano de Maria de Nazaré, como é que Maria, José e Jesus viviam, o que eles rezavam, o que eles comiam, onde é que eles dormiam, né? Tudo isso eu tirei de um livro chamado Cotidiano de Maria de Nazaré, do Frei Clodovis Boff, que é servita, né? Da Ordem dos Servos de Maria. Pesquisou e pesquisou muito para Pesquisou poder muito. fazer. Agora, na hora de escrever, dá para ser simples. Depois de estudar muito, dá para dizer, de manhã eu me acordava, pegava aquelas palhas, colocava no chão, colocava um tapete assim, onde a gente iria comer, de noite a gente fazia, onde é que tomava banho. Mas não é uma leitura que eu diria assim seca, entendeu? Por quê? Porque o padre vai fazendo um caminho e é gostoso. Assim, esse aqui é livro, por exemplo, se você gosta de contar história, você bota aí a criança aí para dormir e fala assim, ó, hoje eu vou contar uma história. Imagina Nossa Senhora, vamos voltar 2000 anos? Vamos. Olha, de alguma forma eu sabia que... E vai indo, a história é linda. Na página 23, padre, você fala assim, 12 anos já era uma mulher adulta. Que história é essa de 12 anos já era uma mulher adulta? Era isso mesmo? Na Essa era a cultura dela? idade. Aliás, Jesus também, né? Quando se perde, né? Aos 12 anos. Estava próximo da maioridade, que era aos 13. Né? Aos 13 anos. Então, o curioso é que João Batista já era de maior, enquanto Jesus era de menor. Né? É verdade. 6 tem- meses de diferença. Tem uns detalhes que a gente não se dá conta. Você sabe quem é Nossa, que mas mesmo... hoje, 12 anos, é uma criança, né? Hoje, na verdade, nesses dias até eu vi aí, 35 anos, ainda é meio adolescente.
tem alguns casos assim, eu estou falando. Tem exceções também, que já está caminhada na vida. Mas esses dias alguém até escreveu para nós, ai, coitado do meu filhinho, 35 anos, mas parece que ele agora está tomando alguma iniciativa de encontrar um trabalhinho, umas coisinhas para fazer. Eu disse, meu Deus do céu, parece que está falando com um bebezinho. Você acha que uma mãe escrever para mim dizendo assim, tudo no diminutivo? Agora, com 35 anos, meu filhinho está encontrando um trabalhinho, algumas coisinhas para fazer, reza para ele. Olha, a vontade que eu tinha de dizer, eu preciso rezar para a senhora, porque está precisando mais do que esse bebê de 35 anos. Eu tenho que dizer uma coisa, muitos estudiosos me ajudaram a resolver problemas para colocar a vida de Maria numa história quase que um romance, né? Contada de maneira coloquial por ela mesma. Um deles foi o irmão Murad, é marista, um dos principais, se não o principal, conhecedor de Maria no Brasil. Mora lá em Belo Horizonte. Mas o outro foi o pastor Rodrigo. A gente fala que evangélico não fala de Maria, né? Olha, eu perdi a conta de Pastor Rodrigo é de onde? Pastor Rodrigo, ele é adventista, eu acho que hoje ele está morando em São Paulo, mas ele é um pastor, já deu uma entrevista para o Jô Soares, você coloca pastor Rodrigo, você vai encontrar, ele fala, ele é doutor em arqueologia bíblica lá em Jerusalém. Então, o que ele me ajudou? A pensar, por exemplo, quantos quilômetros, qual era a geografia, como era possível sair daqui e ir até lá. Por exemplo, quilômetros, só para você ilustrar isso aí. 150 quilômetros a pé para visitar a prima. Mas uma mulher grávida vai caminhar 150 quilômetros a pé para visitar a prima? Exatamente. E quanto tempo levaria? Como é que normalmente as pessoas faziam esse caminho? E quais eram os dois caminhos? Um caminho pelo Mar da Galileia, subindo de Jericó para Jerusalém, o outro por dentro. Então, ele fez os cálculos, me mostrou exatamente onde provavelmente teria sido esse itinerário. Agora, outra coisa interessante é que a Incarim, onde morava Isabel, ficava próximo de Jerusalém. Então, os parentes de José moravam nos arredores de Belém. Então, mudou completamente minha visão de presépio, por exemplo. Né? Por quê? Não, porque... Coitado, né, de São Francisco de Assis. A gente coloca o presépio, uma estrebaria do jeito que tem lá em Santa Catarina, em Guabiruba, né? Aqui eu imaginava a praia do jeito como tem lá em Itapema, em Santa Catarina, com areia. Tá? Não, a gente sabe que não é assim, é barranca de uma lagoa. Mas José, indo para Jerusalém, na Páscoa, ficava na casa dos familiares, não tinha hotel. Hospedaria, parece que eles estavam procurando um hotel. A gente faz esses teatros, né? Vai procurando hotel e ninguém tá cheio, acolhe. olha lá aquele livrinho. Aqui não tem mais, né? Não tem mais, Não. Não é assim? Não, eles ficaram na casa de um parente, só que todo mundo ficou lá. E a casa só tinha um cômodo para todo mundo. Todas as casas eram assim. Dormia todo mundo no mesmo lugar. Agora, nos fundos, era o lugar dos animais, coberto também. Então, alguns animais entravam ali, o boi, a vaca, né? As ovelhas, entravam ali e ali tinha a manjedoura onde eles se alimentavam. Quando uma mulher começa a dar à luz, ela precisa um pouco de privacidade, né? Então, não havia lugar para eles onde eles estavam para dar à luz. Ok. Então, eles vão para trás da casa e tem uma espécie de maternidade formada ali atrás. E quem acompanha o boi, a vaca, aí está certo, mas a história é toda outra, né? Uma coisa que me impressiona, por exemplo, a fuga para o Egito. Não, mas calma. Vamos ficar um pouquinho aí nesse presépio. Porque o presépio já me impactou. Então, não é que foram de hotel em hotel, naquele, assim, monte de hotel, que acho que nem tinha aquele monte de hotel, né? Então, pela primeira vez estou ouvindo isso. Era a casa de alguém, os animaizinhos ficavam ali porque, inclusive, talvez pela temperatura, pelo frio, alguma coisa assim, Sim. Ali mais próximo. A casa de Maria e de José, em Nazaré, também era assim. Até hoje está lá, é assim. Ah, meu Deus. A casa é construída do lado da rocha, atrás tem o lugar dos animais e na frente é todo mundo. Daí tem uma escadinha, sobe e em cima é o lugar do banho, que não tem telhado, né? Então já derrubou a ideia que eu tinha. Vamos ver se vai derrubar outra. Sobre, então, o presépio
não é que está errado como a gente entende, mas os dados mais científicos, mais aprofundados, os dados assim de quem conhece mais, vai dizer assim, olha, era uma casa, como uma casa normal daquela época. Mas e os tais reis magos, hein? Eles vieram mesmo ou não vieram? Não, e aí, quando vieram? Aqui tem toda a cronologia, que já é um outro problema histórico. Estou falando da página 49, tá, gente? Ele vai explicar direitinho, mas... Não fala de 3, Ah, né? Fala de reis vindos do Oriente. Tem todo o significado teológico e tal, mas foi a tradição que diz que eram 3. Gaspar, Baltazar... não tem mais presépio, também já não são 3 os reis magos. Você vai ver no final do programa o que vai restar, né? Alguns apócrifos falam de 3 e até dizem os nomes, Gaspar, Belchior e Baltazar. Mas é interessante quando que eles vieram. Eles vieram na hora do nascimento ou vieram um ano depois, quando eles voltam de novo por ocasião da Páscoa, não é? Então aqui eu tenho no livro todo um cálculo, quando que Herodes matou. Esses dias me fizeram uma pergunta que eu não soube responder, que não me deu conta, eu não me dei conta aqui no livro, hein? Se Herodes matou todos os meninos abaixo de 1 ano e João Batista era só 6 meses mais velho que Jesus, como é que ele escapou? Como é que ele escapou? Mas calma, antes dessa pergunta, vamos voltar um pouquinho também. São perguntas. Espera aí, deixa eu disciplinar esse padre que ele vai falando e vai indo lá para frente, calma. Nós estamos com os reis magos. Então, mais importante do que saber se eram 3 ou não eram 3, se por acaso eles vieram quando Jesus nasceu ou se eles vieram um ano depois, talvez esses detalhes logísticos aí não sejam mais importantes. Mas então, qual que é a mensagem importante da visita dos reis magos? Todos os povos da terra se aproximaram para reconhecer... A grande mensagem é essa. A universalidade do cristianismo, não é? Porque esses reis vindos do Oriente trazem ouro, incenso e mirra. Então, esses 3 presentes representam a identidade de Jesus. Porque o que estava em questão era isso. Quem é esse menino? Quem é esse rei dos reis? Quem é esse rei menino? E na mensagem dos reis magos, primeiro que ele é rei, então ele recebe ouro. Depois que ele é Deus, então recebe incenso. Mas o que mais me impressiona é que ele recebe mirra. E mirra é um perfume, um óleo perfumado, uma pomada utilizada para ungir os mortos. Então ele é humano e vai dar a vida por nós. Quer dizer, de sua morte que receberemos a vida. Então aqui tem todo um significado, né, muito importante. Sabe que o nosso fundador, o Padre Deon, vou puxar agora brasa para minha sardinha. Padre Deon, tá? Depois o Natanzinho bota aqui, Padre Deon. Esse francês fantástico do século XIX, ele diz que cada presente representa um voto religioso, irmã. Então, por exemplo, nós temos o ouro da pobreza, é a nossa riqueza, a pobreza. Tudo que temos, entregamos a Deus. Nós temos o incenso da obediência. E o perfume, que essa coisa é tão bonita hoje quando se fala de perfume, né? Óleo perfumado, aquela mulher que jogou óleo perfumado nos pés de Jesus, tem todo um significado. Madalena que vai ungir, aqui tem toda uma história de Madalena e Maria, hein? Por que Maria não foi ungir o corpo de Jesus e Madalena foi, né? Que onde é que estava Maria na hora que Maria Madalena foi ao túmulo no domingo de madrugada? Isso aqui tem todo um negócio. Mas, então, o perfume da castidade. Então, nos 3 presentes, nós encontramos as 3 formas de oblação religiosa. Castidade, pobreza e obediência. Irmã, estamos aprendendo coisa, né? Juntos, não estamos? A irmã tem um trabalho lindíssimo, 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 lindíssimo. E evangeliza, leva a palavra de Deus e com esse jeito, assim, carismático dela, né? Irmã, então, @Irmã Ana Paula Oficial é o melhor caminho para conhecer o seu trabalho, suas canções, suas mensagens. É isso? É isso aí, tamo aí. Então, Instagram é o melhor caminho. E também conhecer, porque eu sou seguidor dela, conhecer como é que faz pão lá no convento, o que as irmãs fazem, que levam uns puxões de orelha da superiora de vez em quando. Ela conta tudo. E as bagunças que elas fazem?
Ela conta tudo. Uma prega peça na outra. Ela conta Era tudo. hilário, aí riem, Pô, aí morre de a rir, cara de, assim, aprontei em detalhes. Tirou foto, por exemplo, da irmã dormindo no carro. Olha, vocês vê mesmo. Tá? Aquela ali nem pisca mais perto de mim, Nós nada aqui com assim acompanhamos já. tudo. Então, irmã, uma boa música, 1h da manhã, quem está em casa, é realmente um momento muito especial. Hoje a gente está conhecendo detalhes da verdadeira história da Virgem Maria, um romance histórico na voz da Mãe de Deus, da editora Planeta. Eu chamo ele de Padre Joãozinho, mas pelo que eu estou vendo aqui, agora ele quer ser chamado de João Carlos Almeida. Não, mas é porque é o meu nome, né? Muita gente dizia, não, importa que ele cresça e eu diminuo. Então, Padre Joãozinho está tudo certo. E lá dentro está Padre Joãozinho. Aqui na tradução que eu fiz, já falei aqui no último programa, né? Deus e o Mundo que Virá, o último livro do Papa Francisco que eu traduzi. Aí a editora colocou aqui, eu tinha colocado João Carlos Almeida, né? Que é mais sério, o tradutor João Carlos Almeida. Por fim, ninguém sabe, né? Foi o nome de Deus é Misericórdia, Deus é Jovem, Ave Maria, Pai Nosso, traduzir tudo isso, mas sempre João Carlos Almeida. E ninguém... João Carlos Almeida, assim, dá um respeito no negócio, né? o doutor, não sei o Joãozinho que. fica muito nosso amigo, Mas não né? é que aqui colocaram, ó, colocaram Padre Joãozinho. Tá certo. Colocaram João Carlos Almeida, Padre Joãozinho. Quando eu olhei, falei, vão descobrir quem eu sou. Aí eu botaria assim, João Carlos Almeida aqui, e embaixo, assim, menorzinho, colocaria Padre Joãozinho. Tá vendo? Ó, vou sugerir aí para a editora. Sugerir, esse é um bom caminho. Mas você sabe quem é o João, o Carlos e o Almeida? Não. Já te falei isso aqui? Não. O nome tem a identidade escondida. João é o pai da minha mãe, que morreu antes de eu nascer. Era italiano, João Dionísio Vecchi. Então eu escondo o italiano, esse que tagarela, que fala e mexe a mão, é o italiano acordando. O Carlos é o padrasto do meu pai, que fundou o principal hotel lá da minha cidade de Brusque, é o Hotel Gracker. Era o Carlos Gracker. Minha avó... Uma homenagem. Minha avó era lemoa, ficou viúva, meu pai tinha 5 anos. Ela casou com o Carlos, morreu também antes de eu nascer. E o Almeida, então do meu pai, é o Haroldo Álvaro Almeida, que era um boêmio, né, um cantor que eu não conheci também, porque morreu quando meu pai tinha 5 anos. Então eu tenho aqui os meus 3 vô. Que legal. Então eu tenho um grande carinho pelo João Carlos Almeida, mas ninguém conhece. O alemão raramente acorda, viu? Quem acorda mais é o italiano e o português. Qual que é o alemão? É o Almeida? O Carlos. O Carlos. O João é o italiano, o Carlos é o alemão e o Almeida é o português. Isso. Então o Almeida está sempre aí, aquele que de vez em quando fica meio triste. Sereno, tranquilo. Todas as águas salgadas do mar são lágrimas de Portugal, Fernando Pessoa, essa coisa assim. Quando eu vou para Portugal, me divirto com Almeida. Não é Almeida. Almeida é feio, hein? Almeida. A gente não fala Almeida, mas os portugueses dizem Almeida não é Portugal, é Almeida.